Chovendo, o tempo está bom. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, de 1 a 3, irmão. Com muita paz na alma, eu quero falar com você a palavra de Deus. Com muita paciência. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não me enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu sei que talvez você já leu esse texto. Quem lembra da mensagem de terça-feira passada? O que eu falei, irmão? Faça o. Ixi, você esqueceu, né? Faça o melhor. Faça o melhor. Amém? Melhor casa, o melhor altar. E tem uma terceira coisa que eu não vou falar, não. Hoje eu quero continuar de outra forma. O que você pensa de você mesmo? O que eu penso de mim mesmo? Esse texto que nós lemos, ele traz uma visão. Todas as pessoas, quando vai ler a Bíblia, precisam considerar algumas coisas. E esse texto aqui, o escritor dessa carta aos Hebreus, que não é definida nela, versículo 1, meu filho, você que coloca aí, você deixou no último. Ele escreve esse texto como se estivesse olhando para um ginásio ou um estádio. Quem escreveu o texto já era familiar para ele a questão de Olimpíadas. A Grécia tem Olimpíadas antes do nascimento de Cristo. Então, quem escreveu o texto já tinha em mente essa questão do estádio, aonde o atleta se põe a correr para alcançar um objetivo. Então, quando o escritor escreveu o texto, ele estava na sua mente esta imagem. Quando a Bíblia diz, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, esta palavra nuvem quer dizer multidão. De uma tão grande multidão. Ele estava olhando o estádio, o ginásio, lotado de pessoas. Ele traz esta imagem de uma multidão de pessoas que estava olhando o atleta correr, observando o atleta. Essa imagem, quando ele diz testemunha, a palavra testemunhas no grego quer dizer aquele que está vendo algo ou aquele que viu o fato. Aquele que está vendo o fato acontecer ou aquele que viu o fato acontecer. Quando o escritor fala tão grande nuvem ou tão grande multidão de testemunhas, ele está se referindo ao capítulo 11 de pessoas, de homens, de profetas de Deus. Quem já leu o capítulo 11 da carta aos Hebreus, entende que ele está falando dessa multidão que está na plateia. A palavra testemunha aí, mártir, que está na plateia, olhando os corredores, os atletas que estão na carreira cristã,
Louvado seja o nome de Jesus. Eles estão lá para assistir ou para testemunhar a favor ou contra? Não. Eles estão lá para dizer o seguinte: olha o que Deus faz com os homens. Aí se a pessoa observar, ele está dizendo assim: observa a vida destes homens que estão na plateia e veja o que Deus fez por eles. Aí se você estudar o capítulo 11, você vai ver que ele fala de Abel, fala de Abraão, fala de Enoque, de Noé, fala de todos esses heróis da fé que ficou no passado, Jacó, Isaac, fala de todos esses homens, Moisés, José, né? Ele começa a explicar a fé de todos esses homens e dar a entender que ele está dizendo assim: observa essa multidão aí, que foram vencedores na carreira, analisa eles. Olha o inverso da palavra. Qual é o inverso? É que a gente entende e parece que a multidão está lá para ser testemunha contra o corredor. Não, a multidão está lá para dizer: olha, você que está na carreira cristã, eu alcancei, Deus fez um milagre na minha vida. Ele está lá para dizer: olha o que Deus faz, olha o que Deus pode fazer por você. Ele está lá como exemplo de ação de Deus. Então a palavra, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande multidão de pessoas, a qual Deus agiu na vida deles. Irmãos, aqui o escritor, ele dá a entender que o atleta, o crente, aquele que aceita Jesus, ele começa como se estivesse numa carreira ou numa caminhada cristã para alcançar um devido propósito. E ele dá a entender no texto que nós temos exemplo de pessoas que alcançou, ou seja, é algo que não é impossível, é algo possível, né? É algo que é possível de se alcançar, porque existem pessoas que alcançou. Quando eu começo a minha carreira cristã, eu tenho, por exemplo, essas pessoas que conseguiu chegar lá, que alcançou aquilo a qual propôs. E engraçado, eles estavam olhando para a promessa que ia acontecer. E nós estamos dentro da promessa que já aconteceu. Nós estamos dentro da promessa que já chegou. Eles não. Então, quando eu começo a minha carreira cristã, eu tenho de exemplo, só na Bíblia Sagrada, uma multidão de pessoas que começou esta carreira cristã e alcançou. Não alcançou porque eram justos, não. Alcançou porque Deus operou um milagre na vida deles. O que o escritor está dizendo? Que se você olhar por este exemplo e seguir esta carreira cristã, Deus vai fazer o mesmo por você no nome de Jesus. Quando eu perguntei o que você pensa de você, é porque esse texto traz uma imagem de você estar se olhando no espelho. Quando você se olha no espelho, você pode definir para você se você vai conseguir ou não, se você vai chegar lá ou não, se a sua vida ministerial vai ser um sucesso ou não, porque de acordo você se enxerga, é o seu desenvolvimento em tudo na sua vida. De acordo você se vê, de acordo você enxerga você mesmo, é a distância que você vai alcançar na sua vida ministerial, familiar, espiritual. É de acordo você enxerga você. Se você se vê como um pobre coitado que não consegue nada, é aonde você vai chegar. Mas se você se vê como servo de Deus e que Deus atua constante na sua vida, é também aonde você vai chegar. Então, esse texto nos traz uma imagem de o que você pensa de você mesmo. Porque não elabora aqui um pensamento externo ou o que alguém pensa de você. Não, é o que você
pensa de você. Então, esse texto aqui, a qual o escritor nos traz, eu vou pegar algumas palavras para você entender. Ele dá essa introdução aí, nós também estamos rodeados de exemplos, de pessoas que conseguiu, de pessoas que chegou lá. Não é de pessoas que estão vivas, não. É pessoas que já foram, que já chegou, que já alcançou, que já está lá, que venceu. E a Bíblia dá a entender e diz, olha, eles venceram a força do fogo, venceram reis, derrubaram muros, passou por cima dos problemas, eles chegaram. Então, temos o exemplo deles, que nessa carreira cristã conseguiu chegar. Aí vamos pegar o texto, porque quando você lê a Bíblia, você precisa pegar o texto que você está lendo e começar a analisá-lo. A palavra deixemos está no sentido de abandonamos. Por que a questão da carreira do atleta, que vamos colocar atletismo? Quem vai correr na São Silvestre, a primeira questão dele, ele tem que ser magro. Por que ser magro? Porque ele não pode ter sobrepeso, ele vai correr 50 quilômetros. Então, quem vai correr a São Silvestre tem que começar a deixar aquilo que está sobrando no seu corpo. Tem que deixar aquilo que está sobrando. A segunda questão de quem vai no atletismo, eu estou colocando a São Silvestre porque é particular de vocês conhecem. A pessoa tem que saber calçar o sapato. Não pode ser um tênis pesado. Tem que ser um tênis leve. Ele não pode ter muito músculo. Não, eu vou para a academia e vou fortalecer os meus músculos para correr na São Silvestre. Não vai dar certo. Todo corredor que ganhou a São Silvestre era seco. Por quê? Porque o atleta que vai no atletismo, o músculo atrapalha ele correr, porque músculo pesa. Ele não pode ter músculo. Ele tem que ter resistência, mas músculo ele não pode ter. Roupa, ele não pode correr com uma roupa, vai botar um terno e vai para São Silvestre. Não vai dar certo. Ele tem que colocar um short leve, bem fino, e uma camiseta bem fina, para não atrapalhar. Você sabe que quem corre em atletismo, para ter velocidade, ele precisa vencer o próprio vento. O vento existe aonde você está, e você tem que ultrapassar ele. E ele pesa, ele é uma barreira. Então você não pode ter roupa sobrando, que o vento vai puxar para trás e as pernas vão cansar de tentar caminhar. Esse texto traz essa ideia. Deixemos ou tiramos, abandonamos todo embaraço. O certo aí é estorvo. Tudo aquilo que atrapalha a carreira, você vai ter que tirar. Talvez é uma coisa que nem seja pecado, mas você vai ter que tirar. Atrapalha a carreira cristã. Atrapalha o propósito de vida. Por isso que eu falei a imagem que você chega diante do espelho e se olha. O que eu vou ter que tirar de mim para poder alcançar o propósito que Deus me colocou? Deus fez um propósito na minha vida para que eu possa alcançar. Existem algumas coisas que eu vou ter que abandonar. E tem coisas na nossa vida, tem práticas, ações, que nós não conseguimos tirar como tira roupa, né? Vai levar tempo. É igual a pessoa que tem muito músculo e vai para São Silvestre. Se ele quiser ir, ele vai ter que perder músculo. E músculo não se perde com facilidade, assim como gordura também não se perde com facilidade. Então, essa ideia de um corredor, de um atleta que está numa Olimpíada, que ele está correndo, tem algo que ele precisa tirar o estorvo que está atrapalhando a vida. Irmãos, tem muitas pessoas que não vai alcançar o céu por causa da natureza ruim. Não tira, não muda. A natureza é tão ruim, que deseja o mal para o outro.
que gosta de ferir o outro, natureza ruim, sai com facilidade? Não. Mas se você carregar na caminhada cristã, você não vai alcançar o qual Deus colocou em você. Mas eu nasci assim. Irmão, o atleta, do jeito que ele nasce, não é o jeito que ele vai para praticar atletismo. Não. Uma senhora de 67 anos, ela é uma das campeãs na América Latina de corrida. Não é nem corrida, mas é tipo uma caminhada. Sabe quantos quilômetros ela corre? 116 quilômetros. Ininterrupto. E da última vez ela saiu arrastando tipo uma bacia pesada atrás. 67 anos. Teve muita coisa na vida que ela teve que deixar, parar, deixar de praticar, para alcançar essa resistência, alcançar o que precisa ser alcançado, chegar no proposto. Irmãos, natureza, existe algo dentro de nós que precisa ser substituído pela palavra, pela verdade. Nós nascemos para ser transformado. Se você vem à igreja e não é transformado, está acontecendo algo errado na sua vida. Ah não, mas eu sou assim, é a minha natureza, minha família é dessa forma. Mas a sua família não tem céu para te dar. Você não vai chegar no céu desse jeito. Mas Deus me entende. Entende. Ele só não pode levar para o céu. Ele não vai quebrar a própria palavra para levar. E nós precisamos, voltando à questão da imagem do espelho. Quando você olha no espelho, você percebe que tem algo na sua vida que vai atrapalhar você chegar lá. Vai demorar a sair? Vai. Mas você vai ter que tirar. Deixemos todo embaraço, a palavra estorvo, aquilo que atrapalha você continuar. A outra palavra aí é pecado. Só que ele coloca um O ali, ó. Deixamos todo o embaraço, vírgula, e, está vendo que é um acréscimo? Está vendo que é um acréscimo, irmão? Porque a questão do embaraço, ele não está falando de pecado. Ele está falando daquela questão que você não peca, mas que vai atrapalhar você chegar lá. Natureza, coração mau, ação má, desejo mal para o outro, ação má. Ele está colocando algo ali, porque no texto existe duas explicações para o texto. A primeira é que ele coloca esse embaraço aí, pode ser a questão da cobiça, porque a cobiça é uma questão que atinge a todos. A cobiça, ela atinge o espiritual e o material, ela atinge os dois lados. Mas esse embaraço também pode ser a questão da incredulidade, que no capítulo, me parece que 7 e 8, ele fala sobre incredulidade dos judeus. Então esse embaraço pode ser incredulidade. Mas ele faz uma separação, deixamos aquilo que vai atrapalhar. E o pecado, parece que ele especifica, né? Não é os pecados, é o pecado. Essa palavra o pecado traz um sentido de estimação. Deixamos, não, eu já deixei tudo, menos isso. Eu já mudei muito a minha vida, menos isso. É isso que o texto está dizendo. Existe algo que está lá, que enraizou, que ficou presente, que é pecado, que atrapalha. Aí ele está dizendo, deixemos o pecado. Abandonamos o pecado. Porque está o quê? Está ao nosso redor. Nos impede. Que tem muito, nós temos a mania de manter pecado de estimação. Aquele que chega e fica preso como se você gostasse de praticá-lo todos os dias. E quem começa a carreira cristã, ele diz, e corramos.
quando eu tiro todo o embaraço, abandono o pecado, corramos. Está vendo que ele dá o sentido de atleta? Aí depois que eu tiro tudo aquilo que está me atrapalhando, o que eu faço? Eu corro. Eu corro. Corro com paciência a carreira que me está proposta. Deus te chamou para uma carreira cristã abençoada. E quando nós convertemos, no dia que nós aceitamos a Jesus, Ele tira tudo que pesa, que atrapalha, Ele limpa tudo e deixa-nos livre, leve, pronto para a caminhada. Mas no decorrer da carreira, nós vamos ajuntando peças por peça e vai tornando a mala pesada. Tem crente que fica tão desanimado da vida que não consegue nem falar glória a Deus. Fica tão desanimado com o peso que ele adquiriu ao longo do tempo que não consegue nem falar aleluia. Eu já vi muitas pessoas na fé, começa tão bem, por não abandonar certas práticas, termina afogando na caminhada. Não chega. Quantos obreiros já deixaram de ser obreiros? Pastores. Quantas pessoas ainda estão na igreja, mas não são crentes mais? Porque não estão dando conta de carregar esta cruz. Porque Jesus apagou, limpou, purificou, mas na caminhada começou a adquirir tanta coisa que atrapalhou. E ele está dizendo aqui, ó, deixe essas coisas. Você tem um alvo. Você tem um objetivo. Foi Deus quem te chamou. Amigo, quando você vê alguma coisa pressionando a sua natureza e você fala, mas essa questão parece que não sai de mim, você pode ter certeza que Jesus está dizendo, abandona essa natureza ruim. Amolece o coração. Versículo 2. Olhando para o autor, ou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixa eu dizer, olha para mim aqui, irmãos. Quem começa a correr na São Silvestre, ele vê o final, irmãos. Ele vê o final, irmãos. Não, ele não vê a chegada. Mas ele tem na mente a linha de chegada. Está aqui preso na mente dele a linha de chegada. E o propósito dele é a linha de chegada. Ele não vê, ele não enxerga pessoalmente. É 50 quilômetros, mas está aqui preso. Ele sabe aonde ele vai chegar. E quem vai para a corrida de São Silvestre a primeira vez, não, mas 50 quilômetros eu vou errar aqui dentro de São Paulo. Não vai. Tem placas, tem motos de polícia direcionando, falando onde é que você entra. O Senhor nunca te abandona na estrada. Ele sempre vai falar para você, aqui é a caminhada, a estrada é essa, o caminho é esse. Você começa a sair do caminho, o Espírito do Senhor te coloca de novo e lembra você aonde é que você vai chegar. Aonde eu vou chegar eu tenho que ter em mente, irmão. Quem não sabe aonde vai chegar, não tem objetivo, nunca vai alcançar. Olhe para mim, irmãos. Quem pratica atletismo sabe de uma regra de ouro. Quem pratica atletismo, distância longa, não observa os competidores. Ele não está nem aí para quem está vindo atrás, quem está do lado, quem está à direita. Ele tem na mente onde ele tem que chegar e ele vai sem olhar
Não, deixa eu ver se fulano está ficando para trás, deixa eu ver se fulano está ficando. Não. Olhe para mim, irmãos. Esquece a santidade dos outros. Esquece o jeito que o outro corre. Ah, como ele corre errado. Olha o que ele está fazendo. Esquece. A santidade do outro pertence a Deus. Cuide da sua. A sua. Olhe para a sua e vai tirando o que está atrapalhando e continue caminhando. Você tem um alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Qual é o nosso alvo? Jesus. Sabe por que ele fala olhar para Jesus, irmão? Porque ele coloca Jesus como o supremo exemplo da carreira. Ele diz assim, ó, o qual pelo gozo que estava proposto suportou. O que Jesus estava proposto? O gozo do céu, à direita de Deus. O que me chamou a atenção nessa frase, irmão, sabe o que foi? Jesus não ganhou, ele conquistou o lugar que ele está. Não foi dado de graça. O pai chegou assim, que tem muitos pais que fazem isso, né? Não, meu filho, eu quero dar para você. Não. O pai olhou para o filho e disse: conquiste o seu lugar, porque o que existe é meu. Conquiste o seu espaço. Jesus não recebeu de mão beijada o seu lugar, ele conquistou o espaço dele. É isso que a frase está dizendo. O qual pelo gozo que estava proposto, o alvo, o objetivo, o que ele queria alcançar, o que ele fez? Ele suportou a cruz. Na carreira cristã tem momentos que você é obrigado a ter resistência. Mesmo sem ver o seu Deus, você é obrigado a crer. Mesmo sem ver como vai chegar, você tem que crer. E tem hora que você pensa que não dá para continuar. Muitas pessoas desanimam porque ele tem a mania de achar que o lugar que ele vai chegar é financeiro. Não, esse alvo aí é secundário. Nós vamos chegar em locais financeiros, ter riqueza, ter casa, ter carro. Nós vamos chegar lá. Só que o alvo principal, primordial e único é o autor e consumador da fé. Quem quer chegar lá, suporta. Suporta. Você acha que a palavra suportar, irmão, ela dá uma ideia de colocar um peso acima do que você suporta e você ter que levantar e carregar. Um peso acima da sua capacidade, você levantar e carregar. Quem aqui já teve a alegria de estar correndo ou caminhando e as pernas fadigar e você dá desejo de estar sentado? Quem já teve esse prazer na vida de estar caminhando e falar: rapaz, aqui eu dava tudo para estar deitado? Já teve isso, irmão? É isso que ele está dizendo. Suporta. As pernas estão cambaleando. O corpo está dizendo deita. E você está dizendo: eu tenho uma carreira cristã para chegar lá. E eu vou chegar no nome de Jesus. Desprezando a afronta. Quem entra numa caminhada, numa disputa, quem entra em atletismo, ele não pode observar o que as pessoas que estão ao redor estão falando. Nossa, como falta ainda. 50 quilômetros, ele só correu 10. Ele só correu 20. Ele não pode olhar, observar isso. Ele tem que desprezar essas questões. Desprezar aquilo. Ou como o céu está longe. Ah, capacidade você não tem. Não importa, eu tenho um alvo, as pernas estão fadigando, mas eu vou continuar caminhando, porque de onde eu saí e aonde eu vou chegar, eu tenho definido o percurso e vou chegar lá no nome de Jesus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo. Considerai quem? Cristo. O que ele está dizendo? Pegue, por exemplo. Analise o exemplo dele.
Analise o exemplo de Jesus. Em meio a todas as coisas, ele permaneceu convicto. Irmão, olhe para mim. Está no céu, cercado de glória, recebendo adoração, vivendo na eternidade, sem risco nenhum. A Bíblia diz que ele aceitou voluntário, não foi isso? Voluntário, ele desce, se encarna, não é reencarna, reencarnar é uma coisa, se encarna, encarnar quer dizer, tornou-se homem, entrou num corpo falível, que sente dor, que sofre, que chora. Ele aceitou rebaixar o seu nível de glória para cumprir um propósito. Cumprir um propósito. O pai tinha um propósito na vida do filho, o filho aceita este propósito, desce, assume a caminhada, sabendo que para ele era a morte, mas ele foi, aceitou a morte, aceitou o sofrimento, aceitou o peso, para o gozo que lhe estava proposto. A mente dele estava assim: tem algo preparado para mim além da vida. Ele conhecia lá, à direita do Pai. Não é isso que fala? Que ele subiu e sentou à direita do Pai. Ele conquistou o lugar, ele aceitou o propósito, ele definiu aonde ele ia chegar. Se fosse sofrendo, chorando, sendo afrontado, cortada a sua carne, rasgada a sua carne, furado o seu lado, cravado na cruz, a Bíblia diz, ele suportou. Por que você abandona com tanta facilidade a carreira cristã? Ou se coloca no lugar de derrotado? Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, olhe para Cristo, veja o exemplo dele, para que não me enfraqueça. O que nos traz força? O que nos traz garantia? Ele alcançou. Nós vamos chegar lá. A quantidade de pessoas que alcançaram, aí nós olhamos para nós, eu vou chegar lá no nome de Jesus. Irmão, olhe para mim, não me enfraqueça na caminhada cristã, abandone o pecado, abandone a natureza, abandone o mal, deixa de lado, se for preciso cortar na carne, corta na carne, mas não perca o alvo que Deus lhe deu. É melhor padecer aqui e ter vida eterna, do que padecer lá. Tem pessoas que querem paz aqui e sofrimento no inferno. Eu prefiro o sofrimento aqui e paz lá. Eu prefiro guerra aqui e bênção lá. Eu prefiro batalha aqui e vitória lá. Mas muitos querem vitória aqui e derrota do outro lado. Coloca para mim aí, meu filho, Mateus capítulo 12, capítulo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 11. O último versículo que eu vou ler, irmão. 11:12, Mateus 11:12. Lê comigo, irmão. E desde o dia de João, o Batista, até agora, se faz o quê? Se faz violência ao reino dos, e pela força,
Em outra tradução diz: se faz guerra para entrar no céu. Tem muitas pessoas que querem ser salvo, irmão, mas quer debaixo da bênção, quer folgado, quer tranquilo. Tem até um pregador de internet que fala porque Deus é amor e nós não sofremos. A Bíblia não fala isso. Nós alistamos para uma guerra, para uma batalha, e nós vamos brigar com ela até chegar no céu. 3 brigas. Nós vamos brigar com o diabo todo dia, brigar com a carne todo dia, brigar com efeitos e pensamentos do mundo todo dia. A guerra é todo dia. Nós vamos brigar com a carne, que é nós mesmos, brigar com o diabo, que é externo, brigar com o mundo que quer pressionar-nos a sair da igreja, e nós vamos permanecer caminhando até chegar no céu, no nome de Jesus. Quer ser salvo? Tenha resistência. Resistência. Tem hora que você entende que você está sendo pressionado para sair. Sai da caminhada. Lembra do que eu estou dizendo? É melhor você tirar os pesos que está atrapalhando você caminhar. Tire tudo aquilo que está atrapalhando a sua jornada. Deus fará um milagre se você colocar no seu coração o desejo de chegar no alvo proposto, o autor e consumador da fé. Nós não estamos vendo o final, mas nós temos na nossa mente a imagem do final, no nome de Jesus.